E aí, galera, vamos agora para o gabarito da nossa avaliação. Eu peguei os exercícios da lista de exercício, fiz adaptações, troquei alguns valores, fiz algumas modificações, ele está aí para vocês. Lembrem-se que quem precisar de recuperação paralela é o mesmo processo que você tem que fazer, ou seja, pega o exercício, troca os valores e refaz o cálculo, e aí vale como recuperação paralela. Bom, no circuito abaixo você tem um gerador, tá? A FEM, ou seja, a força eletromotriz dele é 10 volts, a resistência interna é 2 ohms e ele está ligado em um circuito onde tem um resistor de 3 ohms. Ele quer saber aqui no exercício exatamente qual que é a DDP, ou seja, U, e qual é o rendimento do gerador. Aquela letrinha que tem no rendimento, aquilo é um eta, é uma letra grega, parece um Nzinho com perninha grande. Então é isso que a gente está procurando, que é o rendimento do gerador. Tá? Para você poder partir de algum lugar, você tem que ter algo que te tire dos próprios dados do exercício, ou seja, procure uma resistência equivalente que associe essas duas resistências. É uma resistência em série, portanto, é somente você somar a resistência interna com a resistência do circuito e vai dar 5 ohms. Vai perguntar por que eu preciso saber a resistência total? Porque sabendo a resistência total, você consegue definir a corrente elétrica em amperes que passa por aí. Então vamos lá. Força eletromotriz é a resistência equivalente vezes a intensidade de corrente. Força eletromotriz está lá no exercício, 10 volts. 10. Resistência equivalente, acabou de procurar, acabou de achar, então, 5 ohms, vezes I. Logo, o 5 que está multiplicando passa dividindo, a corrente é só 10 dividido por 5, igual a 2 amperes. Tá. Acontece que para você achar DDP é igual a força eletromotriz menos a resistência vezes a corrente elétrica. Então tá lá. Você tem eletromotriz 10, a resistência está lá no exercício, a resistência interna 2, tá? E a corrente você acabou de achar que é 2. 10 menos 2 vezes 2 é 10 menos 4 dá 6 volts. Então você já achou a primeira resposta. Mas você ficaria entre a letra B e a letra D ou a letra E. Podia não ser nenhuma delas, tá? Então agora é hora de calcular o rendimento. Rendimento é a DDP dividida pela força eletromotriz, ou seja, a DDP que você encontrou agora aqui é 6, dividido pela força eletromotriz que é 10. 6 dividido por 10 são 6 décimos, 0,6. Se você for transformar isso em porcentagem, vai dar 60%. Logo, letra B. Essa seria a nossa resposta, tá bom? O exercício número 2 fala de um gerador que a força eletromotriz vale 20 volts e tem uma resistência interna de 5 ohms. Se você quiser dar uma observadinha, seria a mesma coisa que ter aqui o E e o R dentro do circuito para mostrar como funciona um gerador. Mas então, nessas condições, são duas perguntas. A primeira delas, qual é a DDP para que a corrente que atravessa tenha 2 amperes? Segunda pergunta, qual a corrente para que a DDP seja 30? Então, num você pergunta a DDP e dá a corrente, no outro você pergunta a corrente e dá a DDP. Bom, para o primeiro caso, fórmula que vocês já têm no formulário que já foi usado no exercício anterior, ou seja, a DDP, para responder a primeira parte, força eletromotriz menos resistência interna do gerador vezes a corrente elétrica. Então, o E vale 20, está ali, a resistência interna é 5, e para que a intensidade seja 2, logo I vale 2. 20 menos 5 vezes 2, 5 vezes 2, 10. 20 menos 10, 10. Cálculos bastante simples. Então, você já achou, e poderia dizer assim, é a letra D, porque tem 10 volts. Mas existe a possibilidade da letra E, então ainda não pode
resolver o exercício somente dessa forma simplista. Precisa fazer o segundo cálculo. Perceba que é a mesma fórmula. Só que agora a diferença está que ele deu U, ou seja, DDP, e pediu I. Logo, U é 30, ele deu aqui no exercício, 30, tá? E aí, a força eletromotriz, 20, resistência interna, 5, vezes I, ou seja, a corrente elétrica que está procurando. Então, se você pegar o 5i e colocar para o lado de lá, ele iria negativo, mas o 20 ficaria positivo. Então, na realidade, para ficar mais fácil, você transporta o 5i para lá como positivo e troca o sinal do 20 para ficar menos 20. Então, se você quiser, você podia fazer do outro jeito mesmo, aquela história de passa para lá, passa para cá, 20 menos 30, 30 menos 20, vai dar a mesma coisa. O importante é que 5i vai dar 10, que é 30 menos 20, logo 10 dividido por 5, 2 amperes. Está feito o exercício, porque agora sim, é a letra D, 10 volts para a primeira pergunta, 2 amperes para a segunda. Estamos indo agora para o terceiro exercício. Você tem uma pilha que tem um fio de resistência desprezível. Passa uma corrente de 30 amperes. Medindo a DDP entre os terminais da pilha, quando ela está em um circuito aberto, obtém-se que a DDP é 3 volts. Nessa pilha, a força eletromotriz E e a resistência interna valem quanto? Então, novamente, são dois cálculos, calcular FEM e calcular resistência interna. Então, tá bom. Nesse sentido, nós temos que, quando você liga os terminais de uma pilha e a resistência é desprezível, ele entra em curto-circuito. Nessas condições, então, a intensidade de corrente do curto-circuito é exatamente a intensidade de corrente que você tem na pilha, ou seja, 30 amperes. Tá? Mas também, se a gente sabe a DDP nos terminais da pilha em circuito aberto, e isto é a força eletromotriz, logo, a força eletromotriz, está lá no exercício, é a mesma DDP da pilha em circuito aberto, 3 volts. Logo, a intensidade de corrente num curto-circuito é a FEM dividida pela resistência interna. Intensidade de corrente é 30, a FEM é 3, R vai para lá, 30 vem para cá, vai dar 3 dividido por 30, logo a resistência interna 0,01 ohms. Então, você já tem E valendo 30, R valendo 0,01, letra C do exercício. A potência utilizada agora já não é mais gerador, agora é receptor. Quando alimentado por uma fonte de tensão 220 volts, é igual a 110 volts, ou seja, a potência utilizada ou potência útil vale 110, mas a tensão total é 220. Ele vai perguntar qual é a tensão dissipada. Poderia fazer o exercício até de cabeça, gente. Porque o cálculo que está aqui é exatamente o que você poderia fazer de cabeça. O que é a potência total? 220. É a potência utilizada e o que perdeu. Então, potência total é nada mais, nada menos do que potência utilizada mais a potência dissipada. Se a potência total é 220 e a utilizada foi 110, você pega o 110 que está somando, passa para lá diminuindo, e a potência dissipada vai ser de 110 volts. Então, cálculo bastante simples. Bom, outra de receptor elétrico. Ele tem uma força contra-eletromotriz de 110 volts, quando está ligado numa tensão elétrica de 220 volts. Os vírgula zero aí se podia até desprezar, tá? O valor mais próximo do seu rendimento, valor mais próximo, não pode ser distante, tá? Então, vai ser o quê? E' por U, força contra-eletromotriz, dividida pela DDP. 110 dividido por 220. 110 da contra-eletromotriz dá DDP 220. Vai dar meio, que é a mesma coisa que 0,5, que é a mesma coisa que 50%. Gente, não tem nenhum valor próximo aqui.
Porque se você for lembrar lá daqueles cálculos, lá do primeiro ano, de algarismos significativos, você não tem como, vamos dizer assim, aproximar 50 para 55. Você poderia aproximar de 50 até no máximo 51%, mas 55 é totalmente fora. Então, quem tentou jogar aí a letra D, esqueceu que existia nenhuma das alternativas anteriores está correta, porque o rendimento é de 50%. Estão aí os exercícios, está aí o gabarito da nossa avaliação. Então, para quem precisa aí de recuperação paralela, não perca a oportunidade de tirar uma boa nota. Um abraço e até a próxima.